Uma vez mais queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria de estarmos novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Nós queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia e este momento para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos também a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos vocês que compartilham esses estudos, são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham o estudo da Bíblia diariamente. Queremos aqui mandar um alô especial para José Bernardo, de Porto Velho, em Rondônia, Glaucida de Souza, de Rajada, em Pernambuco, Alda Mota, de Itapetinga, na Bahia, Noêmia Oliveira, de Tucuruvi, São Paulo, Sônia Rocha, de São Francisco do Sul, Santa Catarina, Samuel de Araújo Ribeiro, de São Paulo, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este dia que nos concedes, obrigado por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, pedimos que abençoa todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia no desejo de aprender e viver os Teus ensinamentos, dê forças, dê poder a cada um. Acima de tudo, Pai, dê vitória sobre lutas e problemas que cada um enfrenta em sua vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estaremos continuando o nosso estudo da semana, onde nós estamos citando passagens de Deuteronômio que nós encontramos no Novo Testamento. Nós não iremos citar todas as passagens que são usadas de Deuteronômio no Novo Testamento, porque são centenas de citações, mas estamos extraindo algumas dessas citações para nós vermos como que a Bíblia ela é única. A Bíblia ela é uma unidade, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela se sustenta. O Novo Testamento se sustenta sobre o Velho Testamento. Tudo aquilo que Deus falou para os profetas do Antigo Testamento e que se cumpriu quando Jesus veio. Então, os cristãos do Novo Testamento, aqueles que passaram a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eles tiveram um reforço sobre aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, agora com os evangelhos, com as cartas escritas no Novo Testamento, dando suporte para que os cristãos pudessem perseverar na fé. Então, a Bíblia é uma unidade em todos os seus livros. Cada página da Bíblia apresenta Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E falamos aqui ontem que Jesus ele se tornou maldito porque ele assumiu o nosso lugar e morreu numa cruz. Era a morte mais ignominiosa que havia, era a morte de cruz. E essa morte era usada para os piores criminosos, e Jesus foi contado entre eles. Se nós lermos Isaías capítulo 53, nós vamos ver tudo que está registrado ali, o que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário. Agora, queremos hoje lembrar que Deus, ele suscita profetas entre o seu povo. Deus levanta profetas. Agora, Deus advertiu lá no Antigo Testamento que o povo de Israel, eles não deveriam seguir as práticas das nações que estavam ao redor de Israel. Eles deveriam testemunhar a essas nações e não praticar as mesmas coisas que eles praticavam. Eles deveriam viver aquilo que Deus queria para que as outras nações conhecessem o Deus verdadeiro. As nações eram nações pagãs, idólatras. E então Deus tinha como propósito que Israel, lá estabelecido em Canaã, pudesse ser testemunha dele para as outras nações. E então Moisés, ele adverte o povo sobre práticas específicas que eram abominação ao Senhor. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 19, Deuteronômio 18, 15 a 19 diz assim:
O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos, levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Então, o povo havia pedido que alguém intercedesse entre eles e Deus quando falava, e eles sentiram medo. E Deus então disse que iria levantar um profeta entre eles, um profeta como eles. E Deus levantou. No Antigo Testamento nós temos vários profetas que foram levantados por Deus para falar ao povo em nome de Deus, tudo aquilo que Deus colocava em sua boca. Agora, quando nós lemos em Atos, no capítulo 3, Atos 3, e no verso 22, nós lemos: Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Aqui era o sermão que Pedro estava fazendo após o Pentecostes. Pedro falando para os judeus que Deus havia dito através de Moisés que levantaria um profeta entre eles. E então, no capítulo 7 e no verso 37, Atos capítulo 7, verso 37 diz: esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Então, mais uma vez aqui, confirmado que Deus iria levantar um profeta como Moisés, do meio do povo. E isso nós vemos que foi cumprido pelo Senhor. Deus, ele levantou vários profetas e cumprindo então aquela aliança que Deus fez com o povo lá no Monte Sinai. Nós sabemos que muitos séculos depois que Deus fez essa aliança com o povo, que iria levantar um profeta entre eles, Pedro, que nós citamos agora em Atos capítulo 3, verso 22, e também Estevão, que nós citamos aqui no capítulo 7, verso 37, eles citaram exatamente esse texto de Moisés em referência a Jesus. Por quê? O maior profeta que Deus levantou do meio do seu povo foi o nosso Senhor Jesus. Jesus era o cumprimento do que havia sido falado pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E então, os líderes do povo de Israel deveriam obedecer às palavras do profeta de Jesus. Mas como nós sabemos, o povo rejeitou, o povo não aceitou. E Jesus mesmo, ele disse que quantas vezes ele quis ajuntar os filhos de Israel como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Antes, o que eles faziam? Apedrejavam e mandavam matar os profetas. Era isso que eles faziam. Os líderes se rebelaram contra Deus e não aceitaram a Jesus. Então Pedro, ele usa esse texto de Deuteronômio, capítulos 18, versos 15 a 19, mostrando ao povo de Israel, para o qual Pedro estava falando, que eles conheciam esse texto de Deuteronômio, que Deus iria levantar dentre eles um profeta. E então Pedro aplica esta passagem a Jesus com a ideia de que eles precisavam se arrepender pelo que tinham feito contra Deus. E logo depois então, no capítulo 7, verso 37, Estevão, embora em um contexto diferente do de Pedro, que Pedro estava falando num discurso para os judeus, e Pedro então se refere a essa famosa promessa e afirmou que ela apontava para Jesus. Ele quis dizer que Moisés, em seu papel na história como líder dos judeus, havia prefigurado a Cristo. Moisés disse que Deus iria levantar um profeta como ele, como Moisés,
Moisés então estava prefigurando o Senhor Jesus Cristo. E assim como Pedro, Estevão então mostra ao povo que Cristo era o cumprimento desta profecia e que eles precisavam ouvi-lo. Agora, ao contrário da acusação que foi feita pelos judeus contra Estevão, de que ele estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus, Estevão então proclamou o Senhor Jesus como Messias, cumprimento direto daquilo que Deus havia prometido por meio da profecia de Moisés. Como todos nós sabemos, o povo judeu, especificamente a liderança do povo judeu, naquela ocasião que Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus, por isso Jesus foi crucificado. E hoje ainda os judeus continuam como nação, recusando aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eles estão proclamando a vinda de um outro Messias, que não é Jesus. Jesus já veio cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, mas eles não aceitam. Eles querem um outro Messias, só que este outro Messias não lhes pode dar a salvação. Todo aquele judeu que rejeitar a Jesus como Senhor e Salvador não será salvo. Mas aquele que aceitar e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, este será salvo. Isso não somente judeus, mas gentios de todas as raças, tribos, línguas, povos que crerem em Jesus e o aceitarem como Senhor e Salvador, confessarem o Senhor Jesus, estes serão salvos, é o que nos diz a palavra de Deus. Que possamos testemunhar deste Jesus que veio, que viveu entre nós, que morreu por nós, que ressuscitou e que voltará em breve para buscar a sua igreja, que possamos testemunhar, porque Israel falhou no cumprimento disso que Deus desejava que eles fizessem, testemunhar de Deus, mas que possamos ser testemunhas vivas onde quer que nós estivermos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco uma vez mais. Amanhã nós vamos voltar, se Deus assim nos permitir, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavras de Jesus em João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.